paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar sobre 5 degraus que não devemos descer para mantermos uma vida vitoriosa em Cristo, para mantermos a nossa comunhão plena com o Senhor, o nosso Deus. E para isso eu vou usar o episódio da prisão e julgamento de Cristo e o apóstolo Pedro na sua trajetória durante esse tempo. O seu comportamento, as suas palavras, as suas ações durante este momento em que Jesus estava sendo preso, sendo até mesmo julgado e condenado à cruz do Calvário. O interessante é que o texto bíblico ele aponta para este passo a passo que nos encaminha para o distanciamento de uma comunhão mais estreita e mais íntima com este Deus maravilhoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia para me acompanhar no Evangelho de Cristo escrito por Lucas, no capítulo de número 22. Observe aí o versículo de número 45 e veja o que a palavra do Senhor nos afirma. Diz assim: e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Glória ao nome daquele que não dorme, que não cochila, que não tosqueneja, o guarda de Israel, que permanece intacto, firme no seu propósito de nos abençoar e nos despertar. O primeiro degrau que você não deve descer, aleluia, é permitir que na sua vida falte a vigilância. Observe que Pedro estava dormindo, queridos. Os discípulos de Cristo dormiam de tristeza. Para fixar, eu vou ler novamente. Olha o que diz: e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E o interessante é que a palavra do Senhor nos diz assim: vigiai e orai. Se você observar, a questão da vigilância, ela vem primeiro do que a orientação em se viver uma vida de oração. Isso também não significa que uma coisa está separada da outra. Oração e vigilância são 2 degraus em um que não podem ser desconectados, separados. Quer entender melhor? Não adianta orar a noite toda e não viver uma vida de vigilância. Quando Jesus voltou, não os achou orando e nem tampouco vigiando. Pegou aí? Nunca deixe faltar, aleluia, a oração e a vigilância. Porque quando falta a oração e a vigilância e a oração, começamos a nos distanciarmos da presença deste Deus maravilhoso. Então, o primeiro degrau que você não pode descer é o degrau da falta de vigilância e oração. Vamos de Bíblia? Observe junto comigo aqui o versículo número 50 e veja que lição maravilhosa ele tem para nós. Diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Este aqui foi Pedro, com seu temperamento sanguíneo, no momento da prisão do mestre,
puxou a espada da bainha e cortou a orelha do sumo sacerdote. E o interessante é que 3 anos e 6 meses, andando com Jesus, a espada ainda estava na bainha. Você conhece alguém assim? Que está há muito tempo no Evangelho, entrou no Evangelho, porém o Evangelho ainda não entrou nele, a espada está ali ainda, né? É crente, mas o facão não é. Veja que o segundo degrau que nós não devemos descer é o degrau que nos impulsiona a tentar resolver as coisas no braço, com a nossa própria força, empregando, sabe, atropelando tudo e todos para tentar atingir os nossos objetivos. Muita prudência, muita cautela, muita atenção, respeito e consideração. Deus nos elevará, sim, não para baixo, mas para frente e para o alto. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem? Vem dos montes? Não, vem do Senhor. Não de você mesmo, das suas próprias forças, das nossas próprias capacidades. Esse é o segundo degrau. O terceiro degrau está aqui na Bíblia. Vamos ler? Leia aí junto comigo o versículo de número 54, que diz assim: Então prenderam e o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia a Jesus de longe. Esses momentos foram momentos que antecederam a crucificação. Pedro estava distanciado, seguindo a Jesus de longe. O terceiro degrau que eu quero chamar a sua atenção é que você precisa ter um máximo de cuidado para não se achar seguindo a Jesus de longe. O Senhor quer uma comunhão mais íntima. Deus requer de mim e de você uma proximidade, sim, dele. Como me aproximar de Deus? Através da palavra, da oração, da comunhão, da separação, da santificação, da busca incessante em estar na presença dele e mais perto. É um perigo. Existem pessoas que estão há 10, 20 anos dentro da igreja, entre 4 paredes, e você que tem discernimento e uma noção básica de psicologia, você consegue enxergar, entender e ver que aquela pessoa está distante, longe de Deus, longe de Deus. Então, o terceiro degrau que nós precisamos ter o máximo de cuidado é de não estarmos seguindo a Jesus de longe. Deus é aquele que nos quer bem pertinho, bem próximo dele. Ele é maravilhoso. Eu quero chamar a sua atenção para um versículo que está inserido aqui dentro desse capítulo, que é muito interessante para nós. É onde vamos achar o quarto degrau. Observe aí o versículo 55, diz assim: E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Todos que estavam assentados, que estavam ali, pessoas que estavam reunidas ali, cada um com seu propósito diferente, não eram da equipe, nem da multidão, nem da turma, nem que andavam com Cristo, seguiam os seus mandamentos. Pessoas carnais ali que estavam, não sabemos informar direito, que estavam ali assentados, e Pedro foi e assentou no meio daquelas pessoas. Você já leu o Salmo de número 1, quando diz que bem-aventurado, feliz, portador da felicidade são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Em todo lugar você vai encontrar esse quarto degrau, que é o degrau dos escarnecedores, lá no emprego, às vezes no meio da família, no meio dos parentes, no meio daqueles que se denominam os nossos amigos, no meio da parentela, até mesmo dentro da própria, dentro de 4 paredes onde servimos a Deus, vamos sempre estar encontrando esse quarto degrau, que é o degrau
de se reunir com pessoas escarnecedoras. Oh, irmão bispo, mas dentro da igreja, sim, pessoas que escarnecem do pastor, da irmã que dirige o círculo de oração, daquele que lidera o jovem, do regente do grupo, do irmão da portaria que às vezes precisou controlar uma criança ou outra, de alguma coisa que acontece, do horário do culto que às vezes passa um pouco do horário, pessoas que escarnecem se o pastor compra um carro novo, se o carro do pastor é velho, se o pastor tem condições, se não tem, escarnece de tudo. Então precisamos estar em total vigilância para não descermos este quarto degrau, que é o degrau de se assentar, se ajuntar com os escarnecedores. E para fechar o vídeo, eu trago aqui o quinto degrau que que nós precisamos ter o máximo de cuidado para não descermos, que nós precisamos ter o máximo de cuidado para não descermos esse degrau. Está aqui no versículo 58 que diz assim: e um pouco depois vendo o outro disse, tu és também um deles? Mas Pedro disse, homem, eu não sou, nem conheço, não sei nem quem é esse Jesus. O quinto degrau que não devemos descer é o degrau de nos pegarmos, nos acharmos negando ao nosso mestre, negando a Jesus. No ônibus, tem gente que nega Jesus dentro do ônibus. Às vezes Deus manda falar, manda entregar um folheto, tem vergonha de evangelizar, está negando a Jesus. Trabalha há 10 anos na mesma empresa, 5, 6, ninguém sabe que ele é um cristão, porque o comportamento dele não identifica ele como um cristão. No meio da família, na igreja se comporta de um jeito, no meio da família, no churrasco, no aniversário, na festa, em família, se comporta como alguém que nem conhece a Deus. Você não vai pregar lá no churrasco, ainda que se Deus mandar, é uma ótima oportunidade. Mas o meu testemunho é isso que eu estou falando. Não sou radical ao extremo, a santidade das santidades, não. Mas eu falo de ser testemunha de Cristo e usar a nossa vida para testemunhar, às vezes no emprego, às vezes no meio dos parentes, na família, na casa, na rua onde você mora. O seu vizinho da esquerda, da direita, não gosta de você porque você se comporta de maneira que não dá testemunho cristão, e com isso você nega a Jesus, né? Compra fiado não paga, às vezes é enrolado nos negócios. Tudo isso acaba manchando a moral, a imagem, e acaba negando a Jesus com as nossas próprias atitudes. Eu sei que o vídeo de hoje é um pouco duro, a mensagem é um pouco pesada, mas é de ensinamento para nós. São os 5 degraus que não devemos descer. E se nós não descermos esses 5 degraus, nos manteremos sim no topo da comunhão maravilhosa com esse Deus. Se o conteúdo foi relevante, deixa o like, compartilha, comenta aí para a gente interagir. Deus abençoe a sua vida grandiosamente.